Olá, irmãos! Estamos aqui para mais um estudo da nossa lição de Gênesis, no livro de Gênesis. Chegamos na lição 9 e hoje, especialmente nesse domingo de Páscoa, vamos falar sobre uma lição bem especial que combina tanto e encaixa tão bem com a nossa programação, que é Abraão, o amigo de Deus, e em especial falando sobre aquele momento em que Deus pede que Abraão apresente perante ele o seu filho, e isso tem tantas correlações com a Páscoa também. Então vamos orar pedindo a Deus sabedoria para a gente aproveitar bem essa nossa aula, esse nosso estudo de hoje. Querido Deus, somos tão gratos pela riqueza da Tua Palavra e através da vida de Abraão, o seu exemplo, que nos ajuda a ter um padrão para as nossas vidas também. Ver como um homem no Antigo Testamento estava sendo sensível à Sua Palavra, depositando sua confiança no Senhor e recebendo do Senhor mesmo, a Deus, aquele conforto, aquele cuidado e até simbolizando em si mesmo, a Deus, a mensagem da salvação através dessa cena que nós vamos ver hoje. Nos abençoa em nossos lares, pedimos as Suas mais ricas bênçãos nesse dia tão especial que celebramos a Páscoa, a vinda do Seu Filho, a entrega, a Sua morte, mas também a sua ressurreição, e nós celebramos o Cristo vivo, o Cristo que está na Tua presença, celebrando, a Deus, a mensagem de que nós podemos confiar no Senhor e ter vida eterna. Nos abençoe que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, nosso estudo hoje, vamos falar sobre Abraão, o amigo de Deus, e o alvo da lição é ajudar você a entender como é que por que Abraão foi chamado amigo de Deus, esse título tão especial. E é interessante que não é um título que Abraão deu para si mesmo, mas Deus é que chama Abraão de seu amigo. Então isso é tão especial, especialmente por causa do contexto do livro. Você vê Deus trabalhando com o mundo, né, a criação do mundo, depois as nações e a queda do homem, a queda das nações. E Deus então decide para começar a trabalhar com o homem e através desse homem ter a família e depois também toda uma nação para que o seu nome pudesse ser testemunhado sobre o mundo. E aí nós temos então esse homem que Deus chama, mesmo com as suas dificuldades, os percalços que ele enfrenta, ele se desenvolve, ele cresce, ele amadurece e Deus então apresenta uma prova e aí revela muito do coração de Abraão, do que estava dentro do coração dele, ao ponto de Deus chamá-lo de seu amigo. Então, o versículo-chave do nosso estudo, ele é especialmente Gênesis 22. O contexto da nossa leitura é Gênesis 21 e 22. Eu quero incentivar você a ler esses dois capítulos depois com calma para ver o nascimento de Isaac, esse filho da promessa, e depois 22 essa prova de Abraão que Deus trouxe. Olha comigo esses dois versículos de Gênesis 22, versículos 11 e 12, que diz assim: Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Então esse versículo é bem importante, especialmente porque mostra aí esse momento em que Deus intervém na história. Às vezes a gente perde um pouco da beleza porque a gente já lê a história na perspectiva de saber o que vai acontecer, né? A gente já conhece o final do filme, mas pense sobre esse momento em que Abraão não sabia o que ia acontecer. E a gente vai ver essa cena dessa história hoje. Olha aí, como introdução, o título Amigo de Deus não poderia contemplar personagem mais apropriado. Abraão, ele protagoniza um dos mais comoventes episódios do Antigo Testamento através de uma experiência singular, jamais atribuída a qualquer outro. Que provação, que luta terrível! Somente um coração moldado por Deus suportaria uma prova assim. Então não há registro de teste mais severo do que este a que foi submetido Abraão. Há outras histórias, especialmente, por exemplo, no livro de Juízes, um contexto, mas essa história é interessante porque nessa história Deus é que pede de Abraão uma prova, né, de sacrifício do seu filho, e você não tem nenhum outro correlato no Antigo Testamento.
mostrando aí todo o crescimento de Abraão, desde aquele Abraão que nós vimos na última lição, né, do processo de maturidade que ele foi caminhando, enfrentando cada desafio e chegou à prova de ouro, a prova final, né, o teste de ver onde estava o coração de Abraão nessa história. Então, vamos ver aqui primeiro a ordem que Abraão recebeu. Gênesis 22, versículo 1 e 2, eu quero ler com você aqui, você vai precisar da sua Bíblia. Então eu vou ler aqui na atualizada, e você pode usar a sua Bíblia no celular, no aplicativo da nossa igreja, ou mesmo na sua Bíblia, no texto bíblico. Então, abra a sua Bíblia em Gênesis 22, versículo 1 e 2. E o texto diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abrão à prova e lhe disse: Abrão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. De novo, nós temos então aqui esse desafio, essa ordem direta de Deus, não tem contestação, não tem como ter dúvida, Deus deixa extremamente claro o que deve ser feito, Deus chama a atenção de Abraão, né? Diz que Deus chama Abraão à prova, e quando ele chama Abraão, Abraão sempre diz: Eis-me aqui, estou pronto para atender a Deus. E aí Deus então acrescenta especificamente, né, a ordem: toma o teu filho, o teu único filho. Não era para ele ter dúvida, não era para ser Ismael, era para trazer Isaque, a quem amas. E ele diz até o lugar onde ele tem que ir, a terra de Moriá. Oferece ali um holocausto, ou seja, o que ele deveria fazer com seu filho, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então Deus ainda não diz qual, quando ele chegasse lá ele iria saber. Abraão estava consciente de seguir contra o senso comum, né? E fez seguro de que a fé o capacitaria. Então, não teve nenhuma dúvida, porque você vê logo em seguida no versículo 3, levantou-se, pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, cedo, né? Ele estava certo, não teve nenhuma dúvida. Parece que você não vê aquele Abraão que estava nos capítulos anteriores, com dificuldades, se demorando na caminhada, né? Não aquela obediência parcial, de não colocar tudo aquilo que Deus tinha pedido e agora ele vai e faz. Esse comentarista do livro de Gênesis, né, da editora Vida Nova, diz assim: a fé o fez ver que a loucura de Deus é sabedoria ainda não descoberta. Então, se Deus estava pedindo uma coisa tão fora da razão, tão fora da lógica, ainda assim há sabedoria que nós é que não conhecemos. Não é nada em Deus que está faltando, é em nós que ainda não estamos compreendendo algo que Deus conhece. Então, a aplicação para nós hoje é mais uma pergunta, né? Como você reagiria diante de uma ordem como essa? Você estaria pronto para entregar o seu filho para Deus se ele pedisse de você? Eu tenho 2 filhos e eu os amo de todo o meu coração. Deus sabe para quem pede, né? Porque é um desafio, como reagir diante de uma ordem como essa, e tudo isso é um preparativo para o que você sabe que vai acontecer, né? Na história, Deus providencia um meio de livramento para o seu filho, o filho de Abraão, mas para o filho de Deus não houve. Deus não teve como consultar ninguém sobre o que fazer. Deus sabia que tinha que ser feito e entregou o seu filho como sacrifício, como holocausto para toda a humanidade. Isso é Jesus. Então Abraão, além de receber a ordem, ele obedece isso imediatamente. A gente viu o versículo 3, olha o versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então ele levantou cedo naquele dia, o primeiro dia, e aí levou 3 dias de caminhada até chegar ao lugar que ele deveria prestar essa adoração a Deus. Abraão foi aprovado na medida da sua obediência a Deus. Interessante que, não sei como pensar sobre esses 3 dias caminhando, que conversa será que Abraão teve com o seu filho Isaque? Que orientações, né? Que tempo precioso deve ter sido esse tempo entre pai e filho,
nessa caminhada e Deus aprovando a medida da obediência. A fé de Abraão, como diz Tiago, mostra a tua fé, né, mostra as tuas obras que eu mostro a minha fé. Então, a fé sem obras é morta. Abraão podia dizer que ele tinha fé, mas foi as obras dele, a atitude dele de obediência a Deus prática que evidenciou o seu coração. 1 Samuel 15, 22 é um texto que aparece logo naquela situação em que Saul é rejeitado como rei, em que ele deveria obedecer a Deus na sua palavra e aguardar a vinda do profeta para fazer sacrifício, mas ele se precipita e faz antes da chegada do profeta, porque ele estava demorando demais aos olhos de Saul. Então, quando o profeta Samuel chega, o juiz, profeta, sacerdote Samuel chega, ele confronta Saul. Saul dá as suas desculpas do porquê que ele fez, por causa da demora de Samuel. E é interessante a declaração de Samuel, que traz um princípio que é o fundamento de todo o Antigo Testamento e nos dá base para o Novo, que diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O propósito era a obediência, o ato deve ser um reflexo daquilo que está dentro do coração. Então, nós devemos fazer os sacrifícios, nossa atitude externa deve ser um reflexo verdadeiro daquilo que é interior. Porque se nós fizermos somente o ato externo sem a verdade do coração, nós estamos sendo o quê? Hipócritas, hipocrisia, falsidade. E é isso que Deus está preocupado. Ele quer ver a atitude do nosso coração também junto com a atitude de nossa prática. Nossa obediência em reflexo àquilo que está dentro do nosso coração. Nossa fé em Deus colocada em prática na nossa obediência. Então as duas coisas são tão importantes, né? Então Abraão obedece imediatamente e isso demonstra aí a fé de Abraão. Olha como é que ele mostra a fé dos versículos 5 até o versículo 10. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha a fé de Abraão. Nós vamos lá, nós vamos adorar e nós vamos voltar juntos. Nota, eu não acredito que Abraão está mentindo aqui. Ele não está falando só uma coisa para o menino não sair correndo, fugindo. Mas é tão interessante que é algo tão especial que Abraão pede que os servos fiquem e a jumenta também. Porque é algo muito especial, é algo muito entre Deus, Abraão e o seu filho. E aí, versículo 6, toma Abraão a lenha do holocausto e o coloca sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então eu quero ver com você, primeiramente, os dos versículos 5 ao 10, e olha que interessante a certeza, de novo, de que Abraão ia voltar junto com seu filho depois do sacrifício. Você nota aqui a certeza, essa convicção da providência divina, né? Deus proverá. E essa expressão que ele fala é Jeová Jiré. Jeová, o Deus, né? O Deus eu sou, ele vai prover, ele vai entregar, ele vai providenciar. Então essa certeza de que Deus é que vai suprir aquilo que a gente não tem condições de suprir. Também a certeza de que o sacrifício iria ocorrer, né? Dos versículos 9 a 10, ele faz tudo, ele não fica enrolando para montar aqui o altar, né? Ele deita a lenha, ele prepara, ele prende o seu filho, ele deita o seu filho sobre a lenha. Eu acho que você está entendendo que esse menino é inteligente o suficiente para saber que ele é o holocausto. E ele está pronto, que ele pega o cutelo para imolar o filho, ele vai cortar a garganta do seu filho.
Mas aí quando ele está pronto para isso, isso é tão real que o anjo tem que gritar do céu. Alguém disse, para não ter nenhum risco do anjo se demorar e pisar no chão, ele do céu brada. O anjo do Senhor. E é interessante que esse anjo do Senhor é uma apresentação do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. E aí é uma epifania, uma apresentação dele em corpo, né? Em formato aqui, anjo do Senhor. Esse título que ele recebe. E ele então recebe Abraão, Abraão. Respondeu ele, eis-me aqui. Qual é a aplicação de Gênesis para hoje? E aqui tem uma outra pergunta. O que é que nós sabemos de Deus que nos possibilita um andar vitorioso? Como é que a gente pode aplicar esse exemplo de Abraão para o nosso viver? Eu acredito que, de um modo bem simples, é lembrar dessa expressão, Jeová Jiré, Deus proverá. Em quantas situações nós vivemos, e nós estamos vivendo nessa pandemia, uma crise, não só no nosso país, mas é mundial, e nós devemos manter o nosso coração firmado na certeza de que Deus vai providenciar muitas coisas que a gente não tem como saber, nem do dia de amanhã, das coisas que nos reservam o tempo futuro. Mas uma coisa que a gente não pode nunca duvidar é de que Deus é um Deus que providencia, de que nós temos um Deus que é provedor, um Deus que conhece as nossas necessidades. E Ele sabe muito bem do que é que a gente precisa. E se tem coisas que a gente ainda não tem, é porque talvez aquilo não é o necessário para a gente nesse momento. E aprender disso que Abraão apresenta. Tem coisas que é Deus que vai ter que prover. A nossa disposição é obedecer e confiar. É colocar em prática aquilo que Deus já pediu de nós. E aquilo que a gente não tem como controlar, Deus vai controlar. Deus vai cuidar. Então isso nos possibilita um andar vitorioso. Um andar de maneira que agrada a Deus, que honra o Senhor com nossas escolhas. E é isso que Abraão está fazendo. Ele demonstra a sua fé de um jeito real, de um jeito prático. Será que nós estamos vivendo num tempo em que a gente precisa mostrar mais a nossa fé de um jeito prático, de um jeito real? Eu acredito que sim. Eu acho que a pandemia é uma grande oportunidade que nós estamos tendo de mostrar que a nossa fé é real, que a nossa fé é prática, que nossa fé é relevante para um mundo que precisa conhecer a mensagem de salvação. Porque se não for de nós, de quem será? De quem virá a mensagem? Muito bem, Abraão não somente demonstra fé, mas ele também recebe aqui a contraordem. E os versículos 11 e 12, quando o anjo clama, né? Versículo 11, e aí ele responde, eis-me aqui. Então disse o anjo, versículo 12, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Interessante como o anjo se coloca, né, como Deus, quando ele fala não me negaste, mas interessante que ele diz, agora sei que temes a Deus. Deus ele já sabe, porque é Deus. Ele sabia que Abraão iria obedecê-lo, mas é a atitude prática que demonstra não somente para Deus, mas o próprio Abraão, da evidência da sua confiança de que ele iria fazer mesmo. E Deus intervém na história. Então nós temos essa contraordem. O próprio Deus impede o sacrifício. Ele diz que nenhum ferimento vai ser permitido, nenhum dano vai ser feito a esse jovem. Versículo 12, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Porque ele iria imolar o seu filho. Né? E aí você tem Deus, então, esse Deus providenciando, Deus provendo aquilo que é necessário. Aplicação para nós, eu quero só citar essa frase de George Miller. Essa frase está num livro. George Miller ele foi um homem que trabalhou com orfanatos na Inglaterra, na era vitoriana, e ele então tinha orfanatos, começou com meninos, depois tem orfanatos para meninas, até onde eu sei, se eu não estou enganado, porque faz um tempo que eu li os livros de George Miller, e esses orfanatos funcionam até hoje. George Miller ele orava muito a Deus, pedindo que Deus, mesmo quando ele não estivesse mais aqui, que Deus honrasse e mantivesse esses orfanatos funcionando. E tem muitas histórias incríveis de suprimento de Deus. Eu acho que não há melhor pessoa para citar do que citar George Miller. Da vida, a vida e obra dele. Vale muito a pena, se você não leu, ler os livros. É um livro pequeno da editora Betânia,
pelo menos era. E você pode achar, eu acredito, até no Amazon Prime, você consegue achar os livros de George Miller, as histórias do orfanato. Isso são histórias incríveis e todas reais, não tem aquelas histórias, será que é? Não, são verdadeiras, um Deus que providencia. E George Miller, ele cita a seguinte frase: em 1000 aflições, não são 500 delas que cooperam para o bem do crente, mas 999 e mais uma, as 1000. Deu para entender bem o que ele está dizendo? Em 1000 aflições, Deus sempre vai usar 1000 formas para cooperar para o nosso bem. Esse é o Deus que Abraão seguia. Esse é o Deus que nós seguimos, irmãos. Esse é o Deus que providencia aquilo que nós precisamos. E aí Abraão, então, conhece essa expressão tão especial, Jeová Jireh. Olha versículos 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Ou seja, ele está usando essa expressão Jeová Jireh, Deus vai providenciar. Então, olha os aspectos que Abraão ele reconhece Deus como Jeová Jireh. Primeiro, Deus é um Deus que provê. O Deus que provê não pede o impossível dos seus filhos. É o Deus que provê, ele pede aquilo que nós podemos fazer. Essa é uma grande lição dessa história que Abraão, que é contado da vida de Abraão. O Deus que provê não pede o impossível dos seus filhos. Mesmo que pareça impossível para os nossos olhos. Se Deus está pedindo algo de nós, é possível de fazer, irmãos. Segunda coisa, o Deus que provê capacita aqueles que lhe obedecem. Deus ele não somente pede de nós, mas ele nos dá condições de colocar aquilo em prática, de obedecer aquilo que Deus nos pede. E terceiro, Deus que provê revela os seus segredos àqueles que nele creem. Há uma intimidade com o Senhor. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Então, irmãos, nós precisamos aprender mais de Deus, conhecer mais de Deus. Quando nós tememos o Senhor, nós buscamos ao Senhor. Há muito mais coisas que nós podemos aprender, de conhecer, de nosso relacionamento com Deus, de aprofundar através de conhecer mais o Senhor. Então, confie no Senhor. Aprenda a grandeza de Deus. Às vezes nós perdemos as bênçãos de ver Deus agindo em nossas vidas porque nós não vamos até o final da estrada. Nós não caminhamos lá até o ponto de ver Deus agir. Abraão levou 3 dias caminhando com seu filho para amarrar seu filho, colocar sobre o holocausto, estar pronto para o sacrifício. E ele iria fazer mesmo isso. Hebreus ele vai nos contar que ele está pronto, essa cena está pronta para ele imolar seu filho, ele iria colocar fogo sobre tudo aquilo e esperar todo aquilo virar cinza e então olhar para Deus e dizer: pronto, Senhor, agora o Senhor pode trazê-lo de volta. Essa era a atitude de Abraão. E Hebreus nos mostra isso. Era isso que ele estava esperando que ia acontecer. Então, isso mostra o conhecimento que Abraão estava desenvolvendo de Deus e que nós podemos ter também, que Deus quer que a gente tenha. Você está tendo esse nível de intimidade com Deus? Tem crescido nessa pandemia em termos de relacionamento com Deus, em aprofundamento de Deus? Não perca essa chance, não deixe a pandemia passar sem você crescer e conhecer mais quem é esse Deus que providencia, quem é esse Deus que provê, para que nós, quando nós nos reunirmos de novo, nos cultos, nós podemos ter várias bênçãos, várias pessoas compartilhando como Deus providenciou, como Deus nos respondeu, como Deus nos abençoou, mesmo em tempos tão difíceis. E por último aqui, Abraão, ele ouve o juramento de Deus, e isso é tão magnífico na história, versículos 15 a 19 diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações na terra,
porquanto obedeceste a minha voz. E então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então aqui nós temos uma declaração magnífica de Deus, né, em relação à obediência de Abraão, e é incrível como essa bênção de Deus para Abraão se estende até nós hoje, quando ele fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nosso próximo estudo nós vamos entender um pouquinho mais desses detalhes, dessas promessas de Deus aqui para Abraão, dessa aliança que Deus faz com Abraão. Mas você vê que Deus faz isso, ele reitera isso e firma isso depois da obediência de Abraão, aquilo que Deus tinha falado com ele. Então, é uma prova dura que Abraão enfrenta, e apesar da severidade das circunstâncias, esse amigo de Deus, ele realmente está pronto para entregar o seu filho. E todavia, ao subir a montanha, ainda que com o coração quebrantado pelo que iria fazer, Abraão nos ensina que a obediência é o caminho para a vitória. Confiar e depender de Deus é a essência do relacionamento com o Pai. Então essa lição é uma lição muito importante que a gente não pode perder de vista, né, de que a obediência é o caminho para a vitória. Você precisa confiar em Deus e depender dele. E isso é a base do relacionamento. É tão interessante para ver, não sei se você consegue perceber, mas eu vejo um correlato, uma sombra de tudo aquilo que Adão não fez no começo do livro, e você vê no processo, ainda sendo um pecador, você vê Abraão dando os passos, né? Como ele é um modelo de um crente do Antigo Testamento, né? De um filho de Deus do Antigo Testamento, e o padrão para a nossa própria vida, do nosso crescimento. Nós não temos, talvez, as dificuldades que Abraão tinha, mas temos outras, temos desafios diferentes, mas em suma são o quê? Passos que nós precisamos dar de obediência e confiança em Deus, da mesma forma, o mesmo padrão. Interessante aqui também, o ato final desse magnífico relato demonstra o reconhecimento e o contentamento de Deus por Abraão tê-lo obedecido fielmente. Então a alegria de Deus, de novo, a alegria que Deus não teve no jardim quando Adão e Eva caem, né, que Deus tem que apresentar um sacrifício também substitutivo, providenciar, ser o Jeová Jiré deles ali, providenciar um sacrifício para redimir o homem. Aqui nós temos Deus regozijando, porque esse homem obedeceu a Deus de modo fiel, completo, né? A dignidade do herdeiro da promessa é firmada. Então, interessante para ver essa ideia. Precisa entender isso, é um elemento muito importante do Antigo Testamento. Havia a promessa de uma semente, ou seja, de um salvador, de um remidor. Sempre que vinha um filho, dentro do texto, a ideia é que aquela semente chegou. E cada vez que há espera da semente, lembra quando vem Sete, então a declaração de Adão, Deus ele voltou a olhar para nós, ou seja, tem uma esperança de novo, de que a semente vai vir, a expectativa do próximo filho. Será que é esse que vai nos redimir? Será que é esse que vai ser o Salvador? Quando Deus pede de Abraão um filho, é mais do que só a dor de um pai, que nós temos na nossa cultura muito forte, de família. Não é somente isso, é muito mais, é a ideia de que do remidor, eu estou tirando a vida daquele que talvez ia ser o nosso remidor. Será que Deus está cancelando a sua promessa? Será que Deus está nos abandonando de novo, está nos deixando? Não, Deus ele está reiterando ainda mais a sua promessa. Quando ele diz para Abraão, eu estou vendo que você me obedeceu, então eu vou garantir a sua descendência, a semente vai vir. Vai haver um remidor. E é isso que a nação dos fiéis, dos judeus, estavam sempre esperando, a vinda dessa semente. Muito bem, gente. Então, de novo, lembra dessa cena. Deus aqui, de forma tão espetacular, ele providencia para que Abraão pudesse ter o sacrifício, né? Ele encontra ali o cordeiro para que fosse feito o sacrifício. Deus providencia para eles, versículo 13 diz, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Deus ele providenciou para Abraão o sacrifício, mas quando Deus apresentou o seu filho como sacrifício, não houve quem substituísse, porque não havia como substituir. A semente veio em Jesus Cristo, ele completou todas as promessas do Antigo Testamento em si. Toda a lei foi cumprida em si.
Deus ele não pôde ter alguém que viesse e resgatasse seu filho, ele teve que ser entregue. Diferentemente de Isaac, Jesus teve que morrer na cruz. E ele é o nosso substituto, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você ainda não aceitou de Deus a providência dele, a provisão dele está em Cristo Jesus. Ele é o único meio de relacionamento entre nós e o Pai. Então, se você ainda não confia em Cristo, essa é a hora, esse é o momento de fazer dessa Páscoa a verdadeira mensagem de uma feliz Páscoa. É Cristo sendo parte da sua vida, é Cristo sendo parte do seu lar, do seu viver. E o desafio de Abraão, para concluir o nosso estudo, é o que traz verdadeiro sentido à vida humana, é conhecer as promessas de Deus e nelas esperar. Mas mais do que esperar as promessas, é obedecê-las naquilo que Deus pede de nós. Então, uma das obediências que a gente precisa fazer, se você ainda não fez, é confie em Cristo como seu Salvador. Ele é o Cordeiro, ele é a nossa Páscoa. Isso é o verdadeiro significado de Páscoa. Cristo é a verdadeira e completa Páscoa. No nosso próximo estudo, a gente vai falar sobre Abraão como amigo de Deus, e nós vamos então nos despedir de Abraão nesse último estudo que nós vamos ter, e vamos caminhar no livro de Gênesis para falar sobre Isaac, vamos falar sobre José, várias coisas bem interessantes no nosso estudo que a gente vai contemplar nas lições futuras. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, obrigado porque podemos celebrar a verdadeira Páscoa, verdadeiro sentido, entendimento do significado, que vai além do chocolate, vai além dos presentes, das guloseimas, mas é verdadeiramente o presente do Senhor que está em Cristo Jesus. O nosso relacionamento que podemos ter com o Senhor, a verdadeira entendimento do significado da salvação. Nós, por isso, alegremente nós celebramos esse dia, como um memorial de que o Senhor mandou seu Filho para esse mundo para morrer pelo pecado, mas ele não ficou preso na morte, ele ressuscitou. E hoje, Deus, na sua presença, nós podemos celebrar a vida do seu Filho e também a sua vinda futura. É por isso que nós te louvamos, agradecidos, nos regozijamos na sua presença, agradecidos pela salvação que podemos ter no seu Filho, nosso Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente. Mais uma vez, um bom domingo, feliz Páscoa.